Olá, pessoal, tudo bem? Animados? Vamos lá, então. No revisional de hoje, nós vamos ver 4 tópicos que são sempre presentes aí nas edições do Enem e eu acredito que este ano não vai ser diferente. Quais são eles? Funções da linguagem, gêneros textuais, hibridização de gêneros e gêneros digitais. Vocês vão ver tudo muito voltado para a leitura, tudo muito voltado para interpretação. Vamos lá, então. Primeiro tópico que vou abordar vai ser funções da linguagem. Nós já sabemos que as funções dizem respeito às intenções que um produtor de texto tem ao emitir sua mensagem, não é? E nós vamos ver, conforme o foco que ele queira acentuar, nós vamos ter uma das funções da linguagem prevalecendo. Nós temos aí as 6 funções da linguagem, vamos falar mais detalhadamente sobre cada uma delas. Primeira, a função emotiva. Sempre estejam atentos às palavras, elas podem nos ajudar muito. Quando eu falo em emotiva, emoções, expressões, o foco está em quem produz a mensagem, no emissor, suas emoções, seus sentimentos, seus pontos de vista, e nós vamos ter aí uso de primeira pessoa, pessoalidade. Estejam atentos a esses exemplos. Eu amo você. Expressão de ponto de vista, emoção, sentimento, uma página de um diário. Ok, função conativa ou apelativa. Por outro lado, eu quero influenciar alguém a fazer algo. Foco no meu receptor. A marca principal da função conativa ou apelativa são os verbos no imperativo. Mas não se prendam a isso. Eu posso ter verbos no infinitivo com valor de imperativo, né? Então, estejam atentos a que quer se convencer alguém a fazer algo, conversa diretamente com esse alguém. Olha os exemplos, né? Compre agora, fique em casa, quer levar alguém a fazer algo. Terceira função da linguagem é referencial, é aquela que quer passar uma informação. Nós já vemos aí uso de terceira pessoa, linguagem objetiva, precisa, denotativa, quer traduzir a realidade tal como ela é. Observe alguns exemplos. Função referencial presente em notícias, presente em um mapa, em um infográfico. Passar informação, função referencial. Outra função metalinguística é quando o código se volta sobre o próprio código. Um poema que trata sobre a escrita, sobre o poema, sobre o fazer poético. Uma canção que fala sobre uma canção. Quadrinhos que falam de quadrinhos. Uma tela que mostra a produção de uma tela. Enfim, é o código que se volta sobre o próprio código. Olha aqui, palavras que explicam palavras. Verbetes de dicionário são um bom exemplo da função metalinguística. E aqui temos um exemplo de um poema que fala sobre o fazer poético. Código se volta sobre o código, função metalinguística. Na fática, por sua vez, eu quero testar o canal, ver se a comunicação está chegando de forma eficiente ao outro. E aí, tudo bem? Ok? Estão me entendendo? Está tudo certo? Está tudo ok por aqui? Alô? Quem fala? Aham, sei. Tá. Tudo isso, todas essas expressões, é para verificar se o canal de comunicação está aberto, está funcionando ou não. Né? Então, função fática. Função poética, nós já vamos ter o foco em como se elabora a mensagem. Ritmos, rimas, sonoridade, seleção das palavras, pelo seu sentido poético, pela sua sonoridade, uso de recursos estilísticos. Ela é muito presente em poemas, claro, temos aqui o poema do Carlos Drummond de Andrade, né, José? Temos aqui um poema concreto, mas não só em poemas. Lembrem-se disso, eu posso ter função poética em um texto, quando eu quero trabalhar o sentido de beleza, quando eu quero trabalhar o sentido conotativo, então não só em textos poéticos ela vai estar presente. Então, ok, revisamos aí
cada uma das funções da linguagem, memorizem comigo. Foco no emissor, função emotiva. Receptor, conativa ou apelativa. Na informação, no referente, função referencial. No canal, quero testar o canal, função fática. A beleza, o belo, escolha das palavras, o foco na mensagem, função poética. E o código, se voltando sobre o próprio código, função metalinguística. Vamos à aplicação disso lá na prova do Enem. Ok, Bárbara, já tem esse conhecimento, vamos aplicar? Vamos lá. As funções da linguagem no Enem. Vejam, nas edições menos recentes, nas mais antigas, né? Costumava-se cobrar assim, dava um texto para você analisar, sempre tendo um texto como referência, e aí te perguntava, predomina no texto a função da linguagem? Você deveria estar atento ao nome da função e o que ela expressa, né? Esse tipo de questão é fácil, você vem, analisa aqui o texto, vem, coloca o texto, observa a biosfera que reúne todos os ambientes, faz a sua leitura, observa, tá, foi um texto que veiculou no Guia dos Curiosos, observa o portador, data, né, o local, data, tudo, ok. Esse texto, ele quer passar uma informação. Então, quando eu consigo avaliar o que o texto quer, qual o objetivo dele, eu consigo identificar a mensagem, a função da linguagem. No caso aqui, que é a função referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Ele quer te passar uma informação. Você poderia ficar em dúvida aqui com a função metalinguística, ela nem apareceu como alternativa, tá bom? Vamos a outra forma. Os modelos foram se aprimorando e mais recente nós já temos questão assim, que se apresenta um texto para você, como esse aqui, temos o texto, você vê, né, teve o portador, uma linguista, escreveu, ok, mas já te fala, nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentido, valendo-se da metalinguagem, já te apresenta qual é a função predominante no texto, que aqui no caso é a função metalinguística. Ou seja, você vai ter que saber as características dessa função. Aí te pergunta, essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto? Então, eu tenho um texto que fala sobre o texto, digamos, discorrer sobre o ato da leitura. Ele vem apresentar aqui para nós o que é ler, conceito de ler. Ler não é decifrar, ler é isso, ler é aquilo, ou seja, função metalinguística, palavras que explicam palavras. O código se volta sobre o código. Estão vendo? A aplicação do nosso conteúdo. Outro formato, eu tenho aqui mais recente esse, do Enem 2019. Foi apresentado um primeiro texto da revista Bula e pediu a você o seguinte, a função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por, observa, não te falou, não te pediu o nome da função, não te informou qual é a função, mas você vai ter que raciocinar, você vai ter que ter esse conhecimento. Ok, vamos lá no texto. Foi disponível na revista Bula, o Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download de 44 mais. Tá. É uma notícia. O foco da notícia é passar uma informação. Função referencial. Com esse conhecimento, eu vou chegar aqui. A função que predomina nesse texto se caracteriza por informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Então, vejam, eu chego à função da linguagem pelo objetivo que o texto tem, pelo que ele se propôs a fazer. Então, é um outro formato, tá bom? E outro formato ainda também recente, de 2017, nós temos apresentados 2 textos. Nós temos aqui um do Rocha Lima, falando sobre gramática normativa da língua portuguesa,
E temos um de Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. Ok. Aí pergunta: a linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e no 2 também não nomeia a função. Aí você vai pensar: ai meu Deus, vamos ver lá. Observem. Na primeira, eu tenho aqui, no primeiro texto, eu tenho palavras que se voltam sobre palavras, que vêm aqui. Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores. Foi um texto que veiculou numa gramática normativa, falando sobre as regras da gramática normativa, função metalinguística. E veja o outro texto. Eu gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavras, palavras que vão falar sobre palavras, palavras se voltando sobre palavras. Nos dois, eu tenho a função metalinguística. O código se volta sobre o próprio código. Então, eu tenho ali, nesses dois textos, coloca o foco no com que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto. É o código que se volta sobre o código, palavras que se voltam sobre palavras. O pessoal adora cobrar a função metalinguística aí nas avaliações para ver realmente seu domínio, seu conhecimento. Ok. Segundo tópico, gêneros textuais. Pessoal, já sabemos que, então, um produtor constrói a sua mensagem com determinado objetivo. E como que ele vai materializar essa mensagem? Ele vai materializar essa mensagem produzindo gêneros textuais. Então, vejam, por exemplo, eu peguei esse material aqui, aquele material que eu adoro, né, que é da Secretaria de Educação de Pernambuco, inseri aqui para nós. Então, vocês vejam, quando eu observo esses 3 textos aqui, pelo formato deles, eu já consigo perceber qual gênero eles compõem. Olha o primeiro. Alô? Quem está falando? Ah, aqui é o Jair. Deseja falar com quem? Só de iniciar aqui, eu vejo que se trata de uma ligação telefônica. Gênero textual, ligação telefônica. Esse segundo aqui, eu tenho um verbete de dicionário. E o terceiro, eu tenho um poema. Eu já consigo identificar o gênero textual. Vocês, como estudantes mais maduros, já com uma competência leitora aguçada, também conseguem fazer isso. Então, vocês veem, os gêneros textuais são uma forma de materialização do discurso. Eu vou transmitir o que eu quero? Como? Por meio de um gênero. E são inúmeros, como vocês podem ver aqui. E eles têm umas formas relativamente estáveis. Ou seja, eu bato o olho, pela minha vivência, pela minha experiência, eu já consigo identificar o gênero textual. Beleza, mas quais são os gêneros que mais são cobrados no Enem? Quais são os mais recorrentes? Pessoal, editorial, artigo de opinião, cartas, charges, textos publicitários e crônicas. São os que mais entram, são os que mais entraram nas últimas edições aí do Enem. Vamos ver aqui, por exemplo, nessa questão de editorial, lembra comigo, eu vou lembrando com você as características, rapidinho, né? Gênero editorial é um texto que demonstra opinião, só que ele demonstra a opinião de um veículo de comunicação sobre determinado assunto. É um texto enfático, mas que quer levar alguém a pensar como eles, claro, um texto formador de opinião, mas quem se responsabiliza por ele, digamos assim, é a edição do jornal, são os editores. Nós tivemos um texto e te perguntou assim nessa questão do Enem 2014. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que uma das funções do editorial é interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Isso porque o editorial vai ter a expressão de uma opinião do órgão sobre algum fato que está em alta, sobre algum fato que está acontecendo ali no momento. Vejamos o outro. Artigo de opinião. Esse, por sua vez, também expressa opinião, porém é a opinião de uma pessoa em particular.
geralmente também sobre um fato atual. Então, vejam, questão. Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva. Veja, já vem aqui e te coloca as características do artigo de opinião. Muito importante essa leitura do enunciado, eu venho e destaco aqui. Aí ele fala para mim, a escolha das formas verbais em destaque. Vamos lá, que formas verbais foram destacadas? O texto foi escrito aqui, as formas verbais estão na primeira pessoa do plural. Carregamos, desenvolvemos, controlamos, somos. O que ele quer com isso? Ele quer envolver o leitor, ele quer fazer o leitor se envolver no raciocínio dele. Isso é permitido? Claro que sim. E qual o objetivo? Tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por eles é manipulado. Então, eu quero envolver o leitor, eu quero torná-lo coparticipante das minhas ideias, ok? Outro gênero, então, muito recorrente no Enem, as cartas, né? No Enem de 2016, nós tivemos essa aqui. Nas cartas, é importante que você, além de saber a apresentação estética formal, você saiba adequar a linguagem ao conteúdo e ao tipo de carta, né? Então, vejam esse aqui, por exemplo. A carta manifesta reconhecimento de uma empresa pelos serviços prestados pelos consultores da PC Speed. Nesse contexto, o uso da norma padrão, observem, é uma carta comercial que parte de uma empresa, usa-se a norma padrão. Então, nesse caso aqui, nesse contexto, a norma padrão, qual é o papel dela? Expressar o formalismo próprio do gênero e atribuir profissionalismo à relação comunicativa. Então, nas cartas, quando você for fazer questões referentes a elas, é interessante isso, que você observe a adequação à linguagem, o propósito, quem é o emissor da carta e quem é o remetente, certo? Outro gênero muito cobrado, né, interessante, o ano passado não teve charges, né? Acho que nenhuma, se não me engano, na prova de linguagens. Não, na parte em inglês teve, ok. Mas, enfim, as charges têm diminuído, elas eram mais recorrentes nas edições anteriores. Mas, quem sabe, esse ano vem aí uma homenagem ao Quino, né? Que foi o criador da Mafalda, que faleceu esse ano e que traz um teor todo crítico aí nas suas charges. Quem sabe a gente tenha algumas charges aí. Mas vejamos, a charge, charges, cartoons, são textos multimodais. Eles trazem linguagem verbal e não verbal. É muito importante que você associe a imagem, o texto não verbal, ao texto verbal, e observe que elas sempre vão trazer uma crítica. Você saiba, observa a data em que foram veiculadas, tenta associar algum conhecimento, algum acontecimento, para você conseguir estabelecer, observar a crítica que é feita no caso das charges. O cartoon já é mais tranquilo, que ele é atemporal, né? Mas, enfim, vamos ver essa aqui, ó. Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica a charge ela sempre vai trazer uma crítica. E no caso aqui, NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja, então vem uma crítica à quantidade exagerada de selfies que há hoje em dia. Então, nós vemos, há uma crítica à circulação digital excessiva de autorretratos, de selfies. Então, há essa crítica expressa aí. Então, interessante, observa texto não verbal, texto verbal e data de veiculação portador. Beleza? Vamos lá. Textos publicitários também muito presentes aí nas edições do Enem, né? Também observe a questão da linguagem verbal, a não verbal, o portador, para quem se dirige aquele texto. Isso é muito importante. Então, observe nessa questão do Enem 2017. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais.
O cartaz tem como finalidade, quem bate na mulher machuca a família inteira. Então, vejam aí uma família, um pai colocado como um monstro naquele ambiente. Ligue 180, não se cale diante da violência doméstica. Então, observe, ele quer levar alguém a fazer alguma coisa. Ele quer conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência poética. Função, inclusive função conativa ou apelativa, quer levar alguém a fazer algo. Beleza. As crônicas, pessoal, são aqueles textos que trabalham com fatos do dia a dia, só que numa perspectiva mais literária, mais leve. Então, vejam, Luiz Fernando Veríssimo é um dos nossos grandes cronistas e ele sempre tem aquela pegadinha ali de humor. Então, vejam, nessa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por uma... Aí, obrigatoriamente, eu vou ler o texto, observar como se construiu o humor. Eu vou ver que traça-se uma narrativa, conta-se uma historinha para chegar a esse efeito aí humorístico. Aí eu vou observar que há uma sequenciação narrativa, na qual se articulam eventos absurdos, que você vai poder constatar, dando um pause aqui e observando com atenção esse texto. Ok. Gente, ok, eu sei os gêneros, Bárbara, eu posso misturá-los? Pode. Quando houver uma mescla de gêneros para compor um novo texto, é o que a gente fala, a mescla de gêneros é o que a gente chama de hibridização de gêneros. Já temos várias edições do Enem que se trabalhou isso. Nessa do Enem 2009, por exemplo, olha, o texto exemplifica um gênero textual híbrido entre carta e publicidade oficial. Em seu conteúdo é possível perceber aspectos relacionados a gêneros digitais, considerando-se a função social das informações geradas nos sistemas presentes, infere-se que. Então, observe, nós vamos deduzir o quê? Apresenta para você um gênero híbrido e vai pedir que você faça a interpretação, a leitura, a compreensão. A gente vai ver aqui que a necessidade de atingir públicos distintos se revela por meio da estratégia de disponibilização de informações empregadas pelo emissor. Então, na composição da publicidade, eu trabalhei com o gênero carta, endereçando a alguém. E é interessante isso, a gente ter esse conhecimento, a gente ter essa noção para interpretarmos bem. Olha outra questão, esta aqui já é mais recente. Vejam, se não me engano, é do Enem do ano passado ou do anterior. Enfim, vamos ver aqui. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, por quê? Está te falando, houve uma hibridização de gêneros. Por quê? A gente vê um poema construído em forma de receita, só que não é uma receita, é um texto poético, é um poema. Então, a gente vai ver por que ele é uma mescla de gêneros. Porque ele introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. É como ele estivesse, faça isso, faça aquilo, procedimentos prescritivos, o que é que se deve fazer. Mas dentro de um poema, eu tive essa mescla aí de receita e poema. Ok, pessoal? E mais um detalhezinho que eu não posso deixar de lado. Como a gente viu, os gêneros são relativamente estáveis, mas com a internet se tornando um suporte atual de textos, nós vimos aí que nós tivemos uma atualização dos gêneros e surgiram gêneros digitais. É interessante que você tenha conhecimento sobre eles, né? Porque com essas necessidades sociais de comunicação, esses gêneros vieram e ficaram e vão permanecer e vão se atualizando aí. Lembrando, dentro dessa questão dos gêneros digitais, um conceito que é muito importante que a gente tem é o conceito de hipertexto, que nós trabalhamos, né? Que é essa questão de ser uma leitura não linear, uma leitura que favorece o meu conhecimento, mas que eu mesma leitora, construo o meu caminho. Então, observa,
O hipertexto, ele possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura, sem seguir uma sequência predeterminada, considerando-se em atividade mais coletiva e colaborativa. Então, lembra da presença de hiperlinks em textos? É uma característica aí interessante dos gêneros digitais. Um detalhe, observa, eu tenho aqui no Enem 2017 uma situação que eu tenho percebido nas edições do Enem anteriores é esta: muitos gêneros digitais, ou referência à internet, ou referência a gêneros digitais, ou referência à comunicação na forma virtual. Ok. Vejam, por exemplo, aqui, olha esse texto. Você sabe a diferença entre comunicação síncrona e assíncrona? Agora, por exemplo, nós estamos numa comunicação assíncrona em tempos diferentes. Talvez esse texto, ok? Correio eletrônico, que é e-mail, houve a presença desses textos e falou aqui para você. O texto evidencia que um dos fatores determinantes para a escolha do e-mail como uma forma de comunicação é... Aí eu vou ler o texto. Então, observem isso. Sempre eu posso ler a questão antes, sublimo as palavras interessantes, vou ler um texto com uma leitura mais direcionada e pelo contexto eu vou chegar aí à minha resposta, né? Aqui eu já tive uma questão também mais atual, falando sobre hoax, né? Que são boatos, farsas na internet, ou seja, fake news. E ele fala para nós, ao discorrer sobre os hoax, o texto sugere ao leitor como estratégia para evitar essa ameaça. Então, o texto sugere ao leitor, não está lá. Eu vou ter que vir, raciocinar, pegar as mensagens dele, pelas pistas que ele deixa, eu vou chegar à resposta, né, adequada. Muita atenção a isso. Esse tipo de questão aqui, em que você tem que inferir, deduzir uma resposta, você tem que ter cuidado para não misturar o seu conhecimento de mundo com o que o autor realmente deixa de pista para nós. Ok, aqui tem uma questão falando sobre o Twitter, né? Então, um dos gêneros aí, ou um suporte, digamos assim, para as novas comunicações. Então, vejam, Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo de suporte para um concurso literário por causa do... Então, observa, é um concurso de microcontos. Então, a gente vai ver aí esta questão do limite predeterminado de extensão do texto. Então, é um microconto, como a gente sabe, o Twitter tem uma quantidade de caracteres que eu posso disponibilizar. Então, foi o suporte ideal. Mas eu só chego a essa resposta pela leitura do texto. Atenção, hein, pessoal? Gente, é isso. Fechando aqui comigo. Qualquer prova em que você vá fazer interpretação de texto, olhe os passos. Primeiro, leia atentamente o enunciado da questão, com a caneta preta aí em mãos, grife os elementos da pergunta que já vão direcionar o seu raciocínio, que vão direcionar a sua leitura. Leia o enunciado? Beleza. Leia o texto. Preste atenção no que o autor quer passar para você. Leu? Agora vai ler as alternativas apresentadas e já vai descartando uma ou outra alternativa. Um detalhe que eu falo para vocês é: esteja atento ao que o autor do texto quer passar. Saiba separar as suas ideias das ideias do autor. Combinado? Pessoal, tenho certeza que vocês vão utilizar a competência leitora que vocês foram formando aí ao longo dos anos para interpretar bem gráficos, imagens, mapas, tabelas, enfim, textos verbais e não verbais, tá bom? É isso, por hoje é só. Nos vemos depois. Beijo, com Deus, foco nos estudos.